Bom, irmãos, nós estamos muito felizes por você estar aqui hoje, participando conosco desta festa. Quero chamar aqui à frente os pastores que estão aqui, junto com a minha digníssima esposa. Se são homens e mulheres que têm contribuído para que a igreja do Senhor se estabeleça aqui, e nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, por tudo aquilo que Deus tem nos permitido viver aqui. Sou muito grato a Deus pela disposição de vocês acreditarem, não nos meus sonhos, mas nos sonhos de Deus. Melhorou? E louvo muito ao Arthur e a Nira, pastor José Luiz e a pastora Rita, Leopoldo e Daiane, Marcos e Maiara, junto com a minha esposa, que temos sido desafiados então por Deus a acreditar nesse sonho que Deus colocou aqui nas nossas mãos. Eu queria que você fizesse assim, eu queria pedir para que os pastores liberassem uma bênção sobre a sua vida como igreja, para que você seja alcançado pelo favor de Deus nesta manhã. E nós, os pastores, então, liberaremos uma palavra profética de um tempo verdadeiramente novo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Pai, nós te agradecemos como pastores desta casa, pelo rebanho que o Senhor tem nos dado, pelas ovelhas que o Senhor tem nos presenteado. Nós somos muito gratos a Ti, Pai. Nós Te agradecemos por aqueles que já passaram por aqui, por aqueles que permaneceram, por aqueles que foram enviados, ó Deus, e aqueles que estão hoje vivendo o seu propósito naquilo que o Senhor tem estabelecido em suas vidas. Como líderes desta casa, nós agradecemos ao Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome e nós liberamos sobre o Teu povo nesta manhã a bênção de um tempo novo, a bênção de uma nova estação, a bênção, ó Deus, de um ciclo novo, aonde experimentaremos da bondade, da misericórdia e da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Obrigado vocês. Eu confesso que hoje é um dia muito especial, literalmente hoje é o dia que nós completamos 5 anos, foi no dia 14 de abril de 2019, e está dentro da minha bolsa ali. Eu escolhi um texto que eu quero ler com você, Isaías capítulo 43, a partir do verso 5, diz assim: Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz, traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tenham ouvidos. Traga as nações e se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e que me creiais e entendais que eu sou e que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir.
Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, fazem juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu escolhi propositalmente esse texto, irmãos, porque eu acredito que hoje é um dia de celebrarmos a soberania de Deus. Nesse tempo de 5 anos, eu quero junto com você então celebrarmos a soberania de Deus. E é incrível que em momentos da nossa vida, onde nós, talvez por situações adversas, por situações muitas vezes difíceis pelas quais nós passamos, nós não conseguimos enxergar a soberania de Deus naquele momento. Como há 5 anos atrás, jamais poderíamos imaginar que viveríamos o que estamos vivendo aqui hoje. Jamais poderíamos imaginar que experimentaríamos da bondade de Deus em nossas vidas. Eu confesso para os irmãos que experimentar tudo aquilo que temos experimentado aqui me leva a uma gratidão enorme no meu coração. Enorme, enorme. Estava ontem refletindo um pouco, eu fiz uma reunião ontem com os nossos discípulos e com alguns líderes aqui da igreja, e nós colocamos então alguns alvos para os próximos 5 anos, e enquanto eu estava ali rabiscando algumas coisas que foi me vindo à mente, eu estava me lembrando dos nossos primeiros cultos ali no hotel, e o tanto que foi desafiador, momentos aonde nós não tínhamos nem sequer a ideia muito bem estabelecida de igreja, até porque o ambiente não nos favorecia a isso. Então está ali um casal que eu amo muito, eu não sei se eles sabem o tanto que eu os amo, o Paulo e a Sheina. Eu me lembro quando vocês chegaram no hotel, nós estávamos falando sobre a família Mosaico. E por algumas situações particulares, depois o Paulo me confessou que aquela palavra foi uma das palavras que mais marcaram a vida dele ali, por causa de situações. Eu não conseguia ver a soberania de Deus naquela época, irmãos. Eu não conseguia enxergar a beleza de Deus colocando você no nosso caminho. Eu não conseguia enxergar a beleza de Deus colocar ovelhas tão preciosas para que cuidássemos. Foram momentos desafiadores, sim. Momentos loucos que pessoas mais loucas do que nós resolveram caminhar juntos, experimentarmos juntos a fidelidade de Deus. Então, quando eu olho para esse texto de Isaías aqui, eu não posso duvidar do amor de Deus de uma maneira intencional,
do amor de Deus que nos leva a refletir sobre a maneira como Deus ele articula as coisas e ele promove situações para que todas as coisas cooperem para o propósito que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Deus ele providencia então recursos para saciar ao povo que ele escolhe. Deus é aquele que, se for preciso abrir caminhos no deserto, ele vai abrir caminhos no deserto. Se for preciso colocar rios no ermo, ele vai colocar os rios no ermo, porque você é alguém muito especial. Porque você é alguém escolhido, você é alguém que nasce no coração de Deus com um propósito de entender que você não é uma obra do acaso. Eu não posso deixar que você acredite que esta igreja é uma obra do acaso. Eu não posso deixar que você pense que essa igreja nasceu do acaso. Essa igreja nasce no coração de Deus, ainda que de uma situação inusitada, ainda que de uma maneira não tão bem pensada, digamos assim, mas ela nasce no coração de Deus. Então eu e você precisamos ter essa máxima na nossa vida: nós não somos obras do acaso. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer isso para ela: você não é obra do acaso. E nós temos experimentado milagres aqui, irmãos. Domingo passado, no nosso Luz Pocket, a pastora Maiara, junto com a Carol, não sei se o Kleber e a Carol estão aí hoje, testemunharam sobre a cura do filhinho deles, que aconteceu no momento em que ela teve uma experiência muito forte com Deus aqui. Quantas outras experiências nós tivemos. A Fernanda mesmo me levou ali para o fundo agora para me contar um testemunho de algo que ela experimentou aqui em 2021, Fernanda. 2022, aonde ela foi desafiada a trazer uma oferta especial a Deus, e ela então obedece àquela voz, e ela entrega aquela oferta especial, e logo depois ela é presenteada com um carro dos sonhos que ela queria. Não é que foi liberado um financiamento para ela comprar um carro, não é que foi liberado um empréstimo para ela, ela foi presenteada com o carro dos sonhos que ela queria. Isso mostra a fidelidade de Deus de uma maneira intencional nas nossas vidas. Então eu quero muito que você acredite que você não é obra do acaso. Você não é uma obra de uma ocasião que talvez esbarrou no futuro aí com outra pessoa e deu algo na sua vida. Quantas pessoas não vieram parar aqui justamente por causa de um direcionamento de Deus, por causa de uma ação do Espírito Santo? Quantos testemunhos nós temos aqui, irmãos, de pessoas que passam pela rua e são meio que direcionadas para estarem aqui conosco. Temos pessoas aqui que estão conosco desde a época do hotel, mas temos muitas pessoas que foram sendo inseridas no corpo a partir de um direcionamento de Deus, e nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Isaías capítulo 46 também vai nos dizer sobre o amor de Deus que é manifesto ao nosso favor. Isaías 46, verso 3 e 4 diz assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Diga graças a Deus. E ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, e carregarei vocês, e vos salvarei. Deus é um Deus confiável. Você pode dizer isso? Diga: Deus é um Deus confiável. Nós precisamos ter essa certeza dentro de nós, irmãos. Deus é um Deus confiável. Nós experimentamos isso daqui ao longo desses 5 anos, e eu posso dizer para você, verdadeiramente Deus é confiável. Deus permaneceu confiável para nós.
Deus foi fiel conosco. Nós experimentamos aqui neste lugar da bondade, da fidelidade de Deus em muitos momentos da nossa vida. Como Vinícius disse, realmente tiveram momentos de luta, sim. Tiveram momentos de nós vermos as coisas se multiplicando. Está aqui um casal de amigos que nós temos uma grande ternura, uma grande admiração por eles, que é o Luiz Henrique e a Marivalda, pessoas que nós estivemos junto com eles durante muito tempo ali na casa deles, liderando uma célula. Eles foram os primeiros que nós trouxemos aqui para ver esse prédio quando nada ainda tinha acontecido aqui. Eles são testemunhas de o que fomos experimentando ao longo do processo. E aí, houve um dia que nós fomos visitá-los lá na empresa deles, no Ceasa. E aí a Marivalda virou e falou assim, a Gabriela está querendo entregar o dízimo dela. E eu falei para ela entregar o dízimo dela lá na igreja de vocês. Ela não sabe disso, talvez ela vai saber disso agora. Mas naquele momento, a Gabriela foi juntando os dízimos dela durante alguns meses, e o montante que ela entregou foi o que nós precisávamos para cobrir os vidros daquela sala redonda ali. Exatamente. Porque eu não sei se isso é uma qualidade ou se acaba sendo um defeito. Não sei o que você pensa, mas eu não sou aquela pessoa tão ousada no sentido de administrar e de sair fazendo dívidas aí. Depois Deus nos supre. Não. Nossas contas aqui são muito preto no branco, são muito certinhas, muito corretas. Aquilo que você tem investido aqui, você pode ter certeza, tem sido bem investido. Mesmo em épocas de pandemia, quando começamos a reforma desse espaço aqui, não sei se nas fotos você conseguiu identificar, mas isso aqui era um ninho de pombo. Isso aqui era algo terrível, não tinha essas janelas, não tinha teto, não tinha nada. Parecia aquela música, né? Era uma casa muito engraçada, que não tinha nada. E mesmo nessa época, com pandemia, onde a nossa arrecadação caiu mais de 70%, nós nunca recorremos a nenhum tipo de empréstimo, a nenhum tipo de dívida, nem nada. Nós fomos dando um passo de cada vez. Então, quando eu vejo esse texto de Isaías, eu preciso acreditar na soberania de Deus. Eu preciso acreditar que se você está aqui hoje, é porque Ele está dizendo para você: ei, você faz parte de um plano. Você faz parte de algo que queima no meu coração. Você não é alguém que eu simplesmente coloquei no mundo e seja o que Deus quiser. Não, você faz parte de um plano de Deus. Você é alguém que nasceu de uma maneira intencional. Deus te alcançou de uma maneira intencional. Você pode dizer amém? E aí a pergunta que eu te faço então é: para quem você vai viver? Ou para o que você vai viver? Qual é o propósito da sua vida? Eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando de o que você vai fazer aqui nesta igreja. Eu estou desafiando você a uma reflexão. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua existência? Você foi colocado nessa terra para quê? Você foi inserido nessa comunidade, você que já faz parte dela. Qual é a intenção de Deus em te colocar aqui nessa comunidade? E aí tem um texto que eu gosto muito, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Eu vou ler numa versão diferente, que é nessa Bíblia aqui, a mensagem. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Mas pode projetar aqui, só para os irmãos acompanharem. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus já nos foi dado quando nos relacionamos com Ele. Então eu quero dizer para você aqui nessa manhã, nós não podemos continuar vivendo e não podemos continuar pregando uma mensagem meramente de salvação. Nós não podemos aqui na igreja continuar pregando e
não temos feito isso, mas nós não podemos nos permitir ser uma igreja que anuncia apenas salvação. Nós precisamos ser uma igreja que levanta homens e mulheres dispostos a implantar o reino de Deus na terra. Homens e mulheres de Deus que entendem que Deus tem uma intenção em usar você nesse momento, em usar você nesta casa, em usar você nesta hora, nesse exato momento. Deus quer usar você, diga amém. Aponte o dedo para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus quer usar você. Você pode crer nisso junto comigo? Nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho que nos é anunciado é muito mais do que um passaporte, do que uma aceitação nossa nos céus. O evangelho que Jesus anunciou é um evangelho que nos desafia a sermos sal e luz, a sermos influenciadores aonde somos plantados. Deus quer usar a mim e a você aonde somos estabelecidos. Então nós precisamos renovar a nossa mente e entender que essa mente nossa precisa ser transformada no sentido de que nós somos o povo escolhido por Deus. Nós temos então os nossos pensamentos alinhados com a vontade de Deus, e quando nós fazemos uma reflexão desses 5 anos que nós já vivemos aqui, eu preciso te levar a crer que Deus está de olho em você. Você se alegra ou se entristece com isso? Deus está de olho em você, para algo maior do que o que já temos feito aqui. Ontem na reunião de líderes eu dizia para o pessoal: olha, queremos ser 300 pessoas até junho de 2024. Se você disse amém, é porque você está dizendo: Senhor, eu estou dentro. Conta comigo. Conta comigo. Eu estou dentro. Você pode dizer isso? Eu estou dentro. Conta comigo. Isso implica em uma intencionalidade no sentido de dizer para mim mesmo qual é o meu papel nesse propósito eterno de Deus. Eu preciso então me ver como igreja e não apenas um membro que frequenta, que assiste um culto e vai embora. Eu preciso me ver como alguém que se torna participante. Eu preciso me ver como alguém que pode contribuir para esse avanço. Temos um projeto de abrirmos mais 10 GRs ao longo desse ano, e pode ser que Deus vai usar você para liderar um GR. Pode ser que Deus vai usar a sua casa para acomodar um GR, que é grupos de relacionamentos. Essa é uma hora que eu poderia ouvir pelo menos 10 GR, já estava cadastrado já, né, Marcos? Nós temos um objetivo, irmãos, que ao longo prazo parece que está longe, mas eu quero te dizer, nós já estamos avançando. Nós queremos ter uma banda de louvor aqui, kids, e uma banda de adolescentes. E eu vou te dizer, nós já temos no nosso projeto social uma turma de canto com 15 adolescentes participando. Eu não sei se você sabe, mas hoje a igreja, em parceria com o Projeto Proclamai, nós atendemos aqui hoje 187 crianças no nosso projeto social, com aulas de violão, bateria, judô, balé, com aulas de inglês que começamos agora. Sabia disso? Que nós estamos tendo aulas de inglês aqui todo sábado. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós estamos de olho no futuro. Porque daqui 2 anos, eu desafiei os líderes ontem, nós queremos abrir um college aqui. Nós queremos abrir uma imersão para jovens e adultos que querem se aprofundar na presença de Deus para serem enviados debaixo de uma missão específica de alcançar o reino de Deus. Amém? E pode ser que você seja um futuro professor desse college aqui. Pode ser que você venha nos ajudar a imergir essas pessoas, a mergulhar essas pessoas na presença de Deus, aonde essas pessoas vão ter uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência de
tocar na glória de Deus, mas mais do que isso, uma experiência de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E uma das etapas desse college são momentos missionários que nós queremos então desafiar nossos alunos para irmos para o sertão do Brasil, irmos para outras nações e levarmos o evangelho para outras pessoas, porque a igreja não pode ser paralisada, a igreja não pode parar, irmãos. Temos uma grande vontade do nosso coração de termos aqui um centro de atendimento psicológico, aonde nós vamos proporcionar às pessoas a possibilidade de terem uma restauração debaixo de uma orientação especializada. Hoje nós temos aqui 3 profissionais, uma que já é uma pessoa que eu amo muito, que é a Kate, que nos ajudou em momentos muito específicos da nossa vida, e nós temos 3 aliás, alunas, né, que já 2 estão quase finalizando o curso de psicologia e uma começou agora. Pode ser que Deus levante você para fazer parte de um grande projeto de transformação de vidas aqui neste lugar. Isso é ser igreja, irmãos. Igreja não é apenas sentarmos e ouvirmos algo. Igreja é sermos instrumento nas mãos daquele que nos arregimentou e que nos comissionou para irmos fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu entendo então que quanto mais conhecimento de Deus, mais eu entendo que eu posso ser útil nas mãos de Deus. Até mesmo você que nos visita hoje pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, talvez Deus está te trazendo para cá porque Ele tem uma intenção na sua vida. Talvez Deus está te colocando aqui no meio desse grupo para dizer para você: ei, eu estou de olho em você. Eu quero que você entenda que chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou a hora de você ser útil, de você ser um instrumento nas minhas mãos, de você poder fazer diferença na vida de alguém, na família de alguém. Entenda algo, meu irmão, você é alguém muito importante para Deus. Eu acho que você não acredita no que eu te falei. Você é alguém muito especial para Deus. E aí a pergunta que eu te faço é: e agora? O que é que nós iremos fazer? O que é que nós vamos então fazer como igreja local? Para onde nós iremos nos próximos 5 anos? Nós queremos estar daqui 5 anos do mesmo jeito? O que nós queremos ser enquanto igreja? O que nós queremos alcançar enquanto igreja? O que essa região aqui vai falar de nós quando nós sairmos daqui? Mas a pergunta que eu faço para você é: qual é a decisão que você precisa tomar na sua vida hoje? Quais são os desafios que talvez Deus está colocando no seu caminho hoje? E aí nós precisamos então ser pessoas de uma visão futurista. E nós precisamos ser pessoas que pensem e que veem a longo prazo. Hoje é dia de salvação nesta casa, hoje é dia de libertação, hoje é dia de despertamento neste lugar, hoje é dia de você entender que Deus está falando com você e está dizendo: ei, eu te escolhi, eu te escolhi. E eu quero dizer para você: vale a pena acreditar em pessoas, vale a pena acreditar em pessoas. Jesus, você pode ficar de pé? Cadê a Natália? A Giovana? Todo mundo pensa que eles são namorados, mas eles são irmãos. A namorada dele está do lado dele ali. Jesus foi aluno nosso lá na escola. Você nasceu no Uruguai? Não, a Geu, né? Olha lá, Geu. Vem cá, Geu, para todo mundo ter certeza que você não é a namorada do Gesi. A Geu nasceu no Uruguai. Eles foram alunos nossos lá. Então esses 2 aqui são pessoas muito preciosas. Os pais deles são pastores. E eu nunca me esqueço
Logo que nós começamos a igreja, eu encontro o pai do Gesi, não sei nem se vocês sabem disso, ali perto da Tamandaré. E ele falou: que bom que eu encontrei o senhor. E ele pega nas minhas mãos e ele fala: eu estou entregando as 2 pessoas mais preciosas que eu tenho na vida. Cuide deles para mim. Porque eu entendo que o perfil da igreja que eu pastoreio não é o perfil dos meus filhos. Mas eu confio plenamente dos meus filhos serem pastoreados por vocês. Esse menino já viveu muitas coisas na vida dele. E aí ele me manda uma mensagem na semana passada e fala: bispo, eu vou entrar num propósito aqui, porque eu acredito que Deus está me movendo a fazer algo mais intenso na presença dele. É uma juventude que está dizendo para nós: eu tenho fome e sede pela presença de Deus. Obrigado, era só para falar mal de vocês mesmo. Por que eu peguei eles como exemplo, irmãos? Para que você entenda que Deus é um Deus intencional. Deus é um Deus que age na sua soberania e que coloca talvez a liberdade no coração de um pai como dele, que poderia agir debaixo de um legalismo e dizer: não, eu não libero vocês. Mas por entender que esse era o tempo do Gesi e da Geu aqui conosco, e como nós somos responsáveis então por conduzir uma juventude como essa a experimentar da fidelidade de Deus. Então nunca duvide da importância de você investir em pessoas. Nunca duvide do valor que uma pessoa pode ter para você. Eu pedi para participar comigo aqui esse jovem, porque eu tenho um grande amor, um grande respeito. Um jovem que... Quanto tempo você está comigo? 26. Há 26 anos nós caminhamos juntos. Eu comecei a discipular o Marcos quando ele tinha de 12 para 13 anos de idade. E eu nunca imaginava que ele seria hoje um pastor junto comigo. Mas eu sempre acreditei que havia um chamado de Deus na vida dele. E eu não sei o que é que acontece, mas tem muitas coisas que ele é muito parecido comigo, e tem muita coisa que as duas são muito parecidas. E até algumas experiências que a gente vive, a gente acaba vivendo junto, tamanha é a cumplicidade que existe em nós. E eu só quero te dizer, Marcos, que eu acredito que foi para esse tempo que você nasceu. Marcos é filho único, e eu falo isso porque eu tenho muita liberdade com os pais dele, o Eurípides e a Dolores. Quando o Marcos foi casar, eu que fui com ele ao médico, no urologista, para fazer os exames pré-nupciais. É um companheiro, é um parceiro, que na época eu não tinha a menor ideia do que Deus faria conosco, mas Deus o colocou no meu caminho, junto com o da minha família, para que eu pudesse olhar para ele e dizer: vale a pena acreditar em pessoas. É um jovem que tem vivido coisas tremendas em Deus, uma pessoa muito simples, muito humilde. É um cara que tem mestrado e que talvez muitas pessoas aqui nem sabiam disso, junto com a sua esposa também, que já tem mestrado, que trabalham secularmente, mas entregam as suas vidas aqui junto conosco. E eu quero que você entenda que uma geração que está chegando precisa encontrar em outra geração alguém que os transporte para o centro da vontade de Deus.
Já houve momentos que eu olhei para o Marcos por decisões que eles tomaram como família e eu dizia, talvez eu não tenha a fé que eles tenham. Mas como é bom saber que valeu a pena, lá atrás, há 26 anos atrás, acreditar em alguém, porque ele tem valor. E eu vou deixar ele encerrar, porque ele fala melhor do que eu. Que resposta, hein? E a pergunta, talvez principal para nós é: qual que é o nosso próximo passo? Talvez você está perguntando agora o que faremos a partir de tudo isso, a partir desses desafios, a partir daquilo que Deus está nos chamando para ser, para pertencer e para manifestar. Esta é uma mensagem, é uma série de mensagens em que nós estamos buscando entender qual é o nosso real sentido, o nosso real propósito, para que nós possamos cumprir daquilo que Deus deixou para nós. Baseado nesses desafios que o bispo acabou de ministrar, o que faremos a partir de agora, o que seremos? Talvez você está se perguntando qual é o primeiro passo. Porque nós ouvimos falar sobre tantos passos cotidianamente, passos para sermos bem-sucedidos, passos para tomarmos decisões importantes, passos para vivermos as promessas de Deus. E talvez você esteja se perguntando qual é o primeiro passo a ser tomado de agora para frente, para que eu de fato viva aquilo que Deus espera de mim como indivíduo, e para que Deus viva, e para que eu viva, em comunidade, aquilo que Deus espera de nós como igreja. E eu quero rapidinho ler o texto com vocês, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Olha o que esse texto nos diz. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Diga amém. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, é sobre permanecer. Não é sobre ser apenas um visitante na casa do Senhor. Não é sobre ser apenas alguém que se compadece, alguém que acha bonito, lindo, alguém que gosta. É muito mais do que isso. É sobre ser alguém que decide permanecer neste lugar chamado lugar de habitação do Senhor. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Diga amém. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A grande ênfase do que faremos da agora para frente é de como nós estaremos permanecendo no Senhor e Ele permanecendo em nós. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O lugar de permanência é um lugar que o Deus Filho, Ele decidiu estar. E Ele deixou como exemplo para nós. É sobre sermos igreja, é sobre sermos cristãos, mas é sobre permanecermos neste lugar de amor. O texto continua dizendo então no versículo 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Diga amém. Quantos querem que a alegria do Senhor esteja com vocês, com as suas famílias? Amém? Eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja uma alegria completa. Nós estamos falando sobre viver promessas, sobre testemunharmos 5 anos, mas sobre acreditar que anos melhores ainda virão, sobre anos de mais alegria, de mais gozo, de mais plenitude, de mais liberdade virão para nós como igreja. Mas o que nós acreditamos é que isso começa no individual. Se nós somos uma igreja forte, é porque nós somos um povo forte, é porque nós somos indivíduos fortes, indivíduos esses que permanecem nesse lugar de habitação do Senhor. O que eu estou dizendo para vocês, para mim, baseado nesse desafio que está sendo lançado a nós, nesse culto tão especial, é que existe algo de mais precioso para nós a tomarmos como decisão hoje. Sabe qual que é a decisão mais importante das nossas vidas para hoje, para agora? É decidirmos permanecer no lugar de habitação do Senhor. E é entendermos que permanecer no lugar é entender que na verdade nós somos esse templo de habitação do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o texto diz: por acaso vocês não sabeis que o vosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um hospedeiro do Espírito Santo. Não, diga mais forte: você é um hospedeiro do Espírito Santo. Você já parou para imaginar junto comigo qual é o privilégio que nós temos, que é de hospedar o Espírito Santo?
Se nós quisermos um passo para mudarmos e para darmos essa resposta que Deus espera de nós como indivíduos, depois de nós como igreja, nós precisamos sair daqui nesta manhã, mais uma vez decidirmos a valorizar e a sermos hospedeiros do Espírito Santo. Se formos pesquisar a origem da palavra hospedeiro, vem do latim hospitator, que significa alguém que hospeda um outro. Talvez alguns de vocês, como eu, Bispo Sérgio, Maiara e outros aqui, infelizmente, num dia desses, estávamos hospedando o vírus da dengue. Alguém passou por isso também? Alguém sofreu com isso? Olha ali a mãe do Charles, outro ali o seu Joaquim, infelizmente. Mas ser hospedeiro de coisas ruins, muitas vezes nós nem escolhemos. Eu não queria hospedar a dengue, o vírus da dengue, irmãos, mas eu hospedei. Mas nós temos um grande privilégio, sabe qual que é? De sermos hospedeiros do Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, então, as respostas para esse tempo, o entendimento que nós teremos será cada vez mais palpável, mais fácil e mais bem resolvido. Quando olhamos para a rainha Esther, por acaso não foi para esse tempo que ela havia nascido, ela só foi a resposta para aquele tempo e para aquela geração, porque é claro que ainda não havia a nomenclatura do Espírito Santo, mas havia a presença de Deus com a rainha Esther. Quando nós olhamos para José no Egito, José só foi um excelente administrador, porque havia a hospedagem do poder de Deus sobre ele. Quando nós olhamos para Daniel na Babilônia, ele foi uma resposta para revolucionar a Babilônia, porque ele era um hospedeiro da presença de Deus sobre ele. O chamado de Deus para nós é que, como indivíduos, nós saiamos daqui hoje posicionados. Nós queremos ser hospedeiros do Espírito Santo. Nós queremos ser uma igreja que onde formos, ao invés de alguém dizer, olha, você está com dengue, você está moribundo, você está desanimado, está abatido, está triste, por acaso você é da luz flamboyante, você é alguém que está cheio do Espírito Santo. O desejo do nosso coração é que o nosso DNA, ele represente onde quer que estivermos, que as pessoas, as nossas crianças, os nossos youngers, os nossos sparks, os nossos jovens, os nossos homens e mulheres, os nossos casais, os nossos senhores e senhoras, os nossos idosos, onde estiver um representante da luz flamboyante, que tenha sobre ele hospedeiro da presença de Jesus Cristo. Amém. Um hospedeiro do Espírito Santo, alguém que seja cheio e que manifeste. E quando nós entendemos que nós temos esse privilégio, quando nós não abrimos mão de sermos hospedeiros, de carregarmos, de representarmos o Espírito Santo, acontece aquilo que Jesus e os apóstolos predisseram. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o poder do Espírito Santo. E quando o poder vier sobre vocês, vocês serão o quê? Minhas testemunhas, em todos os lugares que vocês estiverem, em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Irmãos, se nós formos uma igreja cheia do Espírito Santo, que responde às expectativas de Deus, hospedando o Espírito Santo em nós, testemunhar e sinalizar com poderes, sinais e maravilhas será apenas consequência daquilo que hospedamos aqui dentro. Amém. Olha para dentro de você hoje e decida colocar no teu coração a hospedagem do Espírito Santo. Decida validar. Lembre-se sempre, o Espírito Santo, ele não é um poder abstrato. O Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, ele é a pessoa do próprio Deus triuno e uno. O Espírito Santo é uma parte que se une com o Filho e que se une com o Pai, e que eles tornam um só. E nós temos o privilégio de carregarmos ele aqui dentro de nós. Que nós saiamos daqui nesta manhã com os nossos corações tão cheios, tão carregados de expectativa, tão tomados juntos por essa expectativa de hospedarmos o Espírito Santo. Talvez esse seja o passo principal. E hospedar o Espírito Santo começa no indivíduo. Mas, meus amigos, um indivíduo cheio do Espírito Santo, ele contagia todos os outros. Imagine só, se nós chegarmos aos 300 que nós temos como alvo, chegaremos até junho, mas 300 que sejam cheios do Espírito Santo. Já parou para imaginar? Imagina só o que vai acontecer em nós e entre nós e através de nós. Eu quero te convidar nesta manhã para juntos sairmos daqui decididos a sermos essa igreja, a sermos esse povo, a essa propriedade exclusiva de Deus, como semana passada foi ministrado. Esse povo que entende que é exclusivo de Deus, e é tão exclusivo que você hospeda o Espírito Santo. Um dos famosos matemáticos chamado Blaise Pascal, num dos seus escritos e postulados, ele disse: há no ser humano um buraco do tamanho de Deus. O que Blaise Pascal entendeu e encontrou como resposta passado alguns anos é que esse buraco só poderia ser respondido pela presença do Espírito Santo dentro dele.
Esta é uma manhã em que o Espírito Santo ele quer ocupar o lugar dele no nosso coração, para que daí nós saiamos daqui tão cheios dele e possamos compartilhar por onde quer que formos, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. E eu quero então desafiar você nessa manhã a acreditar que você foi escolhido por Deus para hospedar o Espírito Santo e ser igreja, e uma igreja relevante e impactante nesse momento da nossa vida. E uma das formas de nós sermos uma igreja relevante e impactante é uma igreja que influencia, é uma igreja que é sal e luz aonde é plantada. Nós estamos numa fase de comemoração do aniversário da igreja. E nós vamos culminar então no dia 28, que nós vamos realizar um grande culto do amigo. E nesse culto, nós vamos então trazer 4 amigos, que nós estamos orando e jejuando durante 21 dias, para que Deus os alcance com salvação e com misericórdia. O jejum que fizemos essa semana encerrou ontem, nós vamos começar outro a partir de amanhã. A partir de amanhã então, todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, você vai tomar café no máximo até 9 horas da manhã, e depois você só vai comer após as 18 horas. Sem almoço então durante a semana toda. Diga graças a Deus. Foi fraquinho, né? Qual que é o jejum então? Você vai tomar café no máximo até 9 horas da manhã, e depois você só vai se alimentar após as 18 horas. E nesse período você vai orar por essas pessoas que Deus colocou no seu coração. São 4 pessoas que nós vamos convidar para o culto do amigo do dia 28, aonde o apóstolo Sinomar vai estar aqui conosco, e nós vamos ter um grande culto de celebração, e nós veremos a manifestação da glória de Deus. Coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor espera de mim. Eu quero oferecer tudo aquilo que o Senhor espera de mim, tanto para esta igreja, quanto para as pessoas fora da igreja. Irmãos, nós precisamos entender que hoje é um dia de muita alegria nos céus e para nós, porque é muito bom estar com os irmãos. É muito bom estar aqui nesta casa. É muito bom fazer parte da família de Deus. A Bíblia diz que, ó, quão bom e agradável é estar unidos os irmãos. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim: quão bom é estar do seu lado.